Bom dia! Fala, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje, a aula de História é atividades avaliativas do segundo trimestre, né, que de acordo com o nosso roteiro vão compor os capítulos 5 e 6. E hoje a gente faz um leque de atividade interdisciplinar que é ligando a história com a robótica, tá? Aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês apenas as atividades avaliativas, tá bom? Depois eu vou estar mandando um vídeo extra explicando para vocês sobre o nosso projeto da robótica do Nautas e explicando como é que isso vai funcionar, tá bom? Então eu peço que vocês se detenham aqui, e é o que eu vou me deter, somente a explicar como vai ser as atividades avaliativas, combinado? Não precisa criar pânico, porque é bem facinho. Vamos lá no nosso roteiro? Então, de acordo com o nosso roteiro, nós vamos reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo, elaborar uma proposta de resolução de problema com o uso de condicionantes e estruturas de decisão indicando passo a passo. Esse aqui é o objetivo da atividade que vai complementar aqui, que é a atividade de robótica, esse segundo objetivo, beleza? Vamos lá para o nosso conteúdo para entender o que vai ser trabalhado. Então, o capítulo 5 e 6, como eu falei para vocês, é o que vai contemplar essas atividades. O passatempo tic-tac, que vai falar sobre o tempo, né? Como é que esse tempo surgiu, como é que ele foi contado, como é que ele foi medido, até chegar nos dias de hoje que nós estamos, que nós já trabalhamos isso no capítulo. As transformações ambientais e sustentabilidade, que foram trabalhadas no capítulo 6, tá bom? Esses conteúdos contemplam as páginas 64 e 84 do livro, e nós temos aqui, que eu vou já anexar para vocês, e agora eu vou explicar aqui, atividade de caráter avaliativo que está em PDF do livro de História, tá? Continuando, do livro de do livro de Robótica, vocês irão ler e responder as páginas 6 a 15, tá bom? E essa atividade dessa disciplina pode ser entregue até o dia 24/8. Gente, não pode ultrapassar essa data, tá bom? Porque a professora já vai estar no limite para corrigir e lançar notas de vocês no sistema, beleza? Ajudem a professora aí também, por favor. Então eu começo aqui explicando para vocês a nossa atividade de história. Deixa a professora tirar a câmera dela aqui de cima um pouquinho. Beleza, vou só descer aqui. Então, atividade avaliativa de história, a número 1 diz: no capítulo 5, estudamos sobre as formas de perceber e registrar o tempo em diferentes culturas, épocas e lugares. Vimos a linha clássica da história a fim de levar-nos a compreender o papel da divisão temporal com diferentes nomenclaturas que abrangem determinadas características históricas. Sobre todas as coisas que estudamos neste capítulo, algum dos conteúdos com certeza chamou a sua atenção, não foi? Então, o que você vai fazer? Você vai reler esse capítulo 5, vai verificar qual dos conteúdos que mais chamou sua atenção e vai descrever, pelo menos em 2 parágrafos, o que mais você gostou de estudar nesse capítulo e por que chamou sua atenção. Sei lá, professora, chamou minha atenção estudar sobre os calendários, que eu não sabia que tinha mais de um calendário que nós usamos, que os hebreus usavam um determinado calendário, que os judaicos usavam outro, sei lá. Alguma coisa desse gênero é o que eu quero que você escreva aqui. A questão número 2, ela vem. O capítulo 6 nos mostra sobre as transformações do espaço em que vivemos por meio da história e dos grandes marcos da humanidade, como o nomadismo, o sedentarismo, a revolução agrícola, o surgimento das cidades e a revolução industrial. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar essas palavras que estão em destaque, em negrito aí, que está bem pretinha, e você vai pesquisar sobre elas no capítulo 6 e vai dizer o que elas foram e o que significa cada uma delas. Por exemplo,
você vai explicar lá, vai atrás do nomadismo. O que significa nomadismo? Né? E depois você vai pegar o sedentarismo. O que significa sedentarismo? É uma coisa bem rápida, não precisa fazer 1, 2, 3 páginas, não. Eu quero uma coisa bem resumida, beleza? Deu para entender? Bem facinho a nossa atividade avaliativa, né não? Agora eu vou explicar a atividade avaliativa que está aqui no roteiro, ó, que está contemplando o livro de robótica, que são as páginas 6 a 15, e depois eu vou gravar um vídeo explicando o livro de robótica e como a gente vai trabalhar, combinado? Vamos lá no livro de robótica? Beleza! Então esse aqui é o livro de robótica do 4º ano, né? Nautas, coleção Nautas Robótica. Ele traz uma imagem para vocês aí, ó, né? Chegada. Dei uma observada nessa imagem aí. O que ela lembra a vocês? Já estudaram alguma coisa parecida com isso aqui? Né? Aí, ele pede que você coloque seu nome aqui, não esqueça de colocar o nome, a sua turma e a escola aqui nessa parte, tá? E aqui depois eu vou definir com vocês a data que a robótica vai ser estudada, para você marcar os dias em que você vai ter aula de robótica, tá bom? Aí ele vem apresentando o livro para vocês, né? Todo bonitinho, apresentação da coleção Nautas. Ele mostra a abertura do capítulo, né? Que você vai encontrar uma cena que marca uma etapa de aventura dos personagens, as perguntas dos boxes, né, dos primeiros bits que irão motivar a descobrir mais assuntos, as fases. Ele mostra aqui como é que vai ser trabalhado. Ele fala dos cubiletes, que vocês vão saber mais tarde o que são os cubiletes, tá bom? E o sumário vem mostrando para vocês que vocês vão trabalhar com 3 capítulos. Hoje a gente começa a atividade que está das 6 a 15, que vai contemplar o capítulo 1, Convite Inesperado, que vai falar da fase 1, que é a seleção de informações, a fase 2, que é as novas experiências, onde vocês vão estudar condicionantes e operadores lógicos e relacionais. Beleza? Vou lá para a página que é a nossa atividade. Ok? Ela começa bem aqui nessa página, vou reduzir só um pouquinho porque ficou muito grande para vocês visualizarem. Deixa a professora diminuir, beleza. Então aqui ele traz um convite inesperado, uma imagem para vocês, ó, de alunos discutindo, que está no quadro, a professora, os alunos falando sobre o torneio de robótica, os dinossauros em ação, milhões de anos aguardam vocês, né? E os primeiros bits. Você vai ler aqui, tá bom? Durante a ida ao museu, pararã, você vai responder essas questões. Essas questões você pode responder aqui mesmo, tá? Ou você pode responder no caderno de história, desde que você coloque lá, ó, a aula de robótica, data 19/8, página 6 a 15, e aí você vai falar sobre ele, tá bom? Você vai responder aqui, é só leitura e interpretação. Ele fala que na fase 1, o objetivo é resolver problemas indicando o passo a passo, como o uso de diagrama e utilizando condicionais. Seria a mesma coisa que vocês estudaram lá em português, o manual de instruções. Lembra? O manual de instruções requer que você trabalhe passo a passo, seguindo um roteiro, né? Um manual. Então, aqui, essa parte aqui é parecida, tá bom? Aí ele pede que você leia essas questões e você vai respondê-las também, tá? Se você quiser responder aqui ou no livro, é com você, desculpa. A próxima página, só um pouquinho. A próxima página 9, que não quer aparecer para a professora, que vocês sabem que esses nossos livros, eles são de lua, né? Eles só aparecem quando eles querem. A página 9, ela tá só trazendo para vocês dicas sobre como vocês vão ter que usar, que vocês vão ter que visualizar, dar continuidade nisso aí. Deixa eu só ver aqui porque não tá querendo abrir, gente. Então, vocês vão ter um capítulo bem aqui que são as descobertas, que vocês vão ter que ler a questão 1
e depois vão responder de acordo com a história, tá? Ele pergunta lá: os 4 amigos estavam felizes pelo convite para o torneio e resolveram aproveitar a visita ao museu para pesquisar sobre dinossauros. Então vai aparecer uma imagem de dinossauros e ele diz que você vai ter que numerar os passos abaixo que elas vão ter que fazer para realizar essa pesquisa, né? Busquem informações a respeito sobre dinossauro. Por exemplo, a primeira questão, já vou dar uma dica. A número 1, que você vai ter que numerar lá dentro do quadrado como número 1, observem as imagens dos dinossauros no catálogo do museu que está aqui. E assim você vai seguir. É bem facinho. Depois, deixa eu aumentar aqui só um pouquinho para vocês visualizarem. Ele está explicando aqui o que são condicionantes, tá? Que ele diz que em alguns passos descritos na atividade anterior, as crianças precisavam decidir se uma condição era verdadeira ou falsa para tomar uma decisão. E aí ele dá um exemplo. Ó. Se houver imagens, réplicas ou fósseis do dinossauro pesquisado, então tirem algumas fotografias dessas informações. Se não, sigam os próximos passos, né? Essas palavras em destaque, se, então, tá? São o que nós chamamos de condicionantes, que são formas condicionais para a gente realizar alguma coisa, tá? Como, por exemplo, a professora Alcirene passou um trabalho. Pesquise imagens sobre dinossauro. Se você tiver internet, você vai conseguir pesquisar. Se não, você vai ter que ir atrás de outra forma de fazer essa pesquisa. A atividade pede para imprimir e colar a imagem. Se você tiver impressora, você vai imprimir e vai colar. Se não, você vai ter que buscar as imagens em outro lugar, como revistas, na internet, em livros. Deu para entender mais ou menos o que é um condicionante? Tá? E aí você vai ter que, durante a visita ao museu, né, você vai ver uma tabela, e aí ele pede que você pinte a coluna e a linha correspondente de acordo com as indicações que estão aqui nesse diagrama, que é como é chamado isso aqui, tá? Na próxima página, ele traz outra atividade que é sincronizando saberes. O museu tem 2 caixas d'água, uma caixa com água tratada para o consumo e outra para o reuso, né? Aí você vai ler o diagrama, tá bom? Eu vou só dar uma dica desse aqui. Começa aqui, ó. A água será utilizada para o consumo? Se não, vai utilizar a água da caixa para o reuso. Se sim, utilizar a água da caixa da água potável, né? E aí você vem, a água da chuva é armazenada em cisternas, né? E ele vem trazendo aqui a quantidade para cá, que será a informação sobre isso. Se não, você vem para cá, se sim, vem para cá. E você vai ter que responder aqui. A página 11, ele traz as novas experiências, que é a fase 2, que é reconhecer operadores relacionais e lógicos. Aí você vai ler e responder isso aqui, tá bom? Você vai ler sobre a era de dinossauros, que não é um assunto novo para vocês, porque nós já trabalhamos no capítulo 1 em História, tá bom? Você vai relembrar e vai responder aqui. Vai dar continuidade, ler sobre operadores lógicos e relacionais, que eu vou explicar depois. E você vai responder aqui e aqui, tá bom? E na próxima página, a mesma coisa, tá bom? E vai até aí. Bem, se vocês tiverem alguma dificuldade sobre como interpretar e entender as questões de robótica, é só chamar lá no privado que eu ajudo, tá bom? Beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.